Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Então vamos tomar nossos lugares, vamos colocar nosso coração, nossas vidas diante do seu Pai. A conversa está boa, quando nós vemos nossos irmãos, sentimos saudade e começamos a conversar, mas agora é o tempo de nós conversarmos com Deus, conversar com o nosso Papai. Eu queria convidar todos aqueles que estão lá atrás, que ainda não vieram para o seu lugar, venha, vamos começar, vamos dar a honra ao nosso Rei, ao Senhor dos Senhores. Venha, querido, venha para o teu lugar. Eu vou esperar você vir para o teu lugar, para nós orarmos juntos, para declarar a nossa dependência do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, declarar nossa gratidão ao Senhor. Faça uma oração, meu irmão. Feche seus olhos. Esquece a pessoa que está do lado. Faça uma oração de gratidão pelo que o Senhor fez essa semana para você, pelo que aconteceu para você nesse dia de hoje. Entregue teu coração ao Senhor. Coloque uma expectativa no teu coração. Sabe que quando nós saímos das nossas casas, nós já temos que sair preparado com o nosso espírito pronto para trazer uma adoração ao nosso Rei. E tudo que você faz hoje é aquilo que você recebeu durante a semana, é aquilo que você praticou durante a semana. Queridos, feche seus olhos, por favor, feche os olhos e confie no teu Papai. O Senhor está no seu lugar. Quando nós pensamos em vir para cá, o Senhor já tinha preparado esse lugar para mim e para você. O Espírito Santo está aqui. Sinta a presença dele. Sinta o corpo do Espírito Santo. Querido, sem o Espírito Santo nós não somos nada, não fazemos nada. Faça uma oração de clamor agora a Ele, para que Ele venha e você seja um verdadeiro adorador. Essa noite é uma noite totalmente diferente de todas as noites que nós tivemos de louvor e adoração. O Senhor espera de ti um louvor, uma adoração sincera. Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos nessa noite, Espírito Santo. Queremos levantar nossas mãos e declarar nossa dependência do Senhor. Saímos da nossa casa nessa tarde, é porque o Senhor está conosco e o Senhor permitiu que possamos estar nesse lugar. Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor quer fazer nesta igreja, neste lugar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, Papai. O Senhor tem liberdade, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sinta a presença do teu Papai. O Espírito Santo está nesse lugar. Não tem o tempo, filho. Feche os olhos, dê as suas mãos. Se levante, Papai. Levante o Deus. Levante o Senhor.
Santo de Deus.
Yeah.
Quando a glória de Deus se manifesta, nós ainda somos fortes, mas quando a fraqueza humana se estabelece, o poder de Deus se manifesta. Quando a glória vem, ninguém fica em pé. Mas também quando a glória vem, ela vem com um propósito. O Senhor vem nos acariciar, Ele vem nos abençoar. Essa noite é uma noite de manifestação, de graça e de cura. Nós temos o irmão Barbosa, que está em casa e ele tem a sua dificuldade na sua perna e agora ele está com uma herpes no seu rosto. Mas o que é uma enfermidade para o nosso Deus? A Bíblia diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos creem que ele pode ser curado na história? Nós vamos levantar um clamor agora como igreja. Mas eu quero saber você também que está aqui, que veio entregar a tua adoração ao Pai, que veio se derramar nos pés do Senhor. Quem sabe você seja um desses necessitados que não tem uma enfermidade aparente, mas tem algo que te incomoda. Tem alguma enfermidade que não te deixa em paz. Quem sabe você já foi a alguns médicos e ainda toma medicação, você faz necessária, mas você precisa de uma intervenção daquele que vem com o peso da sua mão. Aleluia. Nós vamos orar ao Senhor para que Ele visite o seu Barbosa, a Armelina em casa, a Armelina em casa, mas que Ele visite cada um de nós. Eu quero convidar você, se você é um desses que precisa de uma visitação de Deus no teu físico, quem sabe no teu emocional, eu quero convidar você para que venha aqui na frente, venha receber, nós vamos orar. Alguns deles vão estar aqui, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que venha um tempo de manifestação e de cura. Se você deseja e crê que o Senhor é poderoso para te curar, venha aqui à frente. Eu sei que no lugar onde você está, o Senhor pode te pegar e pode restaurar a sua vida, mas quando nós damos um passo em direção à presença, quando nós demonstramos a nossa sede, quando nós dizemos, papai, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu reconheço e que eu sei. Então, queridos, o Senhor ouve, o Senhor atende o nosso clamor, o Senhor conhece a nossa necessidade. Estenda as suas mãos, você que está aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor para que todos quantos têm visitado essa casa, todos quantos têm vindo aqui entregar uma adoração ao Senhor, pode deixar as luzes como estão, venham receber hoje, para que hoje seja um tempo especial do Senhor. Você que ficou aí, estenda as mãos para cá e vamos nos unir junto nesse tempo de oração. Vem aqui, Luiz, vamos orar por esses amados. Venha os líderes Estela, venha dele, venha aqueles que estão, se acham cheios do Espírito Santo e compreendem que Deus tem uma palavra para você enviar nessa noite, que compreendem à medida que você vai impor as suas mãos, vai se cumprir aquilo que o Senhor determinou, que hoje é dia da cura se estabelecer e a enfermidade retroceder. Hoje é noite da manifestação e a glória do Senhor acontecer de uma forma abundante. Espírito Santo de Deus, à medida que nós oramos, papai, por cada um desses amados, cada uma dessas amadas, Espírito Santo de Deus, teu mover para e venha de uma forma tremenda. Deus, tua glória se estabeleça, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Começa uma
só de Deus é que tem fome e sede pela tua palavra. Hoje, Pai, se estabeleça o teu. Hoje se estabeleça, Pai, o tempo de cura. Oh, deixa na semana. Pai, para que todos decreto de
olhos fechados, pode sentar. Feche os olhos. Sabe, amados, quando fica difícil a gente fazer qualquer outra coisa, quando o Espírito Santo nos chama para um louvor, para adoração. E se você que ainda não foi curado, preste bem atenção. Durante os dias, amanhã, durante a semana, você vai ver a cura. Eu profetizo e declaro sobre a tua vida o milagre do Senhor. Sabe, queridos, nós estávamos orando aqui, veio a mulher do fluxo de sangue. Ela atravessou a multidão, sofrida, não tinha recurso nenhum. Mas a palavra que ela falou: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Sabe, querido, no teu tempo de oração, toque as vestes dele. Você quer ver o milagre? Toque as vestes dele. Você quer ter fé? Toque as vestes do Pai. Ele está disponível, meu irmão. Ele está disponível para você e para mim. Sabe, quando nós nos dispomos a andar, a caminhar e tocar as vestes de Jesus, nós estamos dizendo: papai, eu confio em ti. Eu tenho fé, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Eu fui visitar um irmão hoje à tarde, uma pessoa, e o Espírito Santo foi tão claro comigo: meu filho, não negocie o que eu tenho dado para você. E muitas vezes nós negociamos aquilo que o Espírito Santo tem nos dado. Nós deixamos de fazer aquilo que o Espírito Santo nos manda por qualquer outra coisa que é importante para nós, para a nossa vida. Mas a coisa mais importante é nós estarmos aos pés dele. E o que ele mais deseja nesses dias, queridos, nós estamos chegando no final dos tempos, é amar o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, pagou pelo pecado, pagou meu. O sangue dele verteu na cruz, porque ele te ama. Quando a Bíblia diz em João 3,16, presta atenção nessa palavra, você já deve te ouvir. Ele diz assim: Senhor, Deus amou o mundo, olha só, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E nós precisamos viver essa época, amados, dessa maneira, sabe? Sabendo que Deus deu o melhor que Ele tinha. Sabe? Quando a palavra diz de tal maneira, queridos, não tem outra palavra para descrever o quanto Deus nos ama e ama você. Eu quero deixar esse recado para você. Nós precisamos dos pés do papai. Precisamos tocar as vestes dele. E como igreja, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Fica difícil, querido, até falar de fé numa hora dessa. Mas também faz parte. É nosso louvor, a nossa adoração. Trazer dízimo e oferta à casa do Senhor. Ele não precisa do teu dinheiro. Mas aqueles que admiram sua igreja do Senhor Jesus precisam. Então, queridos, mais um momento de louvor e adoração. Fique em pé. Prepare a tua oferta. Prepare o teu dízimo.
e traga aqui na frente como uma oferta de gratidão, de amor por Ele. Sabe, não é por obrigação, não é porque você precisa ofertar, não é porque você precisa dizimar. Mas por gratidão a Ele, a tudo que Ele tem feito. Aliás, Ele já fez tudo. Nós aqui fazemos tão pouco. Vem, traga a tua oferta. Cadê as pessoas que vão receber a oferta? Mas venha com temor. Pode deixar a luz do jeito que está, querido. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui. O oferta e dízimo também faz parte da adoração do louvor. Ele que oferta e diga: Senhor, eu quero dar uma pequena parte daquilo que o Senhor tem trazido no meu celeiro e tem trazido na minha casa. Faça a oração, agradeça a Deus, Pai. Sabe que isso? O silêncio está forte no meu coração. E Deus quer nos ouvir, querido. Eu quero colocar no nosso dízimo, na nossa fé. Glória a Jesus, Jesus. Pai, o Senhor está vendo toda oferta, todo dízimo levantado nesta casa, nesta Pai. Que seja realmente, Senhor, para o louvor da tua glória, a exaltação do teu poderoso nome. E que essa noite seja uma noite totalmente diferente para os meus irmãos, para essa igreja, para as igrejas, para aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo no YouTube, no Face. Que seja uma mudança radical a vida de cada um. Nós declaramos para essa oferta, esse disco, ao louvor da tua glória, em nome de Jesus. Eu quero orar agora pelas ofertas, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro na vida de cada irmão, se se dispôs a ofertar nessa casa. Deus, que o mantimento do Senhor todos os dias, que seus celeiros sejam cheios. Pai, que a resposta da oferta, do dízimo deixado aqui, eles recebam durante essa semana tudo aquilo que tem esperado, e que as promessas do Senhor sobre essa igreja se realizem no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Duas vezes eles tentaram nos ajudar e nós derrubamos eles, né? Eles são os mesmos. Eu quero glorificar a Deus. Quanto se alegraram de ouvir a bateria hoje, gente? Olha para o Senhor. Tem espaço para tecladista. E nós temos tecladista, gente. Nós tem tecladista, nós tem contrabaixo, nós tem violão, nós tem nós tem vontade, mas nós não sabemos tocar, mas tem espaço para aqueles que desejam, aqueles que amam o Senhor, porque esse lugar é um lugar de adoradores. Esse não é um lugar de artista, esse não é um lugar de vaidade. A única vaidade que cabe aqui é a minha. Sabe por quê? Porque cada ano que passa, vaidade.
e vai dar, e vai dar, e vai dar. Mas cabe para eles também. Essa é a única vaidade que cabe aqui. É ano após ano nós tendo ou recebendo mais idade. E vai idade, e vai idade. Eu, antes de chamar, aliás, quero chamar as criancinhas, vem aqui rápidas, abençoadinhas. Já estavam aqui do lado do pastor, ali, essas ovelhas queridas do Senhor. Glória a Deus. Olha que linda que você está. Vem aqui perto do pastor. Isso. Aqui perto. Isso. Ela já chega toda sorridente. Essa linda, né? Consegue ficar aqui? Pode sim, ela falou. Queridos, enquanto essas crianças estão aqui, tem mais crianças para vir. Tem umas que estão ameaçando, né? Mas não estão vindo. Mas daqui a pouco elas vêm. Eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando. Eu vi que tem um casal aqui atrás. Fiquem em pé para a igreja conhecê-los, por gentileza. Quem está próximo pode dar um abraço neles e dizer: sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Muito especial. Eu quero que as crianças participem desse momento. Elas participem do momento da ceia, da oferta. Elas participam do momento da ceia. Elas participam do momento da comunhão. E elas têm que participar do momento que nós nos alegramos quando o Senhor envia mais gente para essa casa. Aqui tem alguém que estamos? É a primeira vez que está aqui? Não? Alguém mais desse lado? Aqui no meio tem alguém nos visitando. Quem já é da casa, né? Mas eu vi alguém entrando aqui, deixa eu ver onde ele está. Esse eu enxergo aqui, alguém. Não, mas é um outro. Acho que escapou da nossa. Glória a Deus. Aqui tem alguém? Não? Acho que ele não vê o peso da sua glória aqui. Amém. Glória a Deus. Levante as mãos para cá, vamos orar por essas camadinhas mais uma vez. Eu vou colocar você aqui, querido, senão você vai cair e eu vou orar por você. Aí, estenda as mãos para cá. Pai, mais uma vez, nós queremos demonstrar a Ti a nossa alegria pela disposição dos pais, avós, cada um dos parentes desses amados em trazê-los para esse lugar. Pai, assim como a Ana, ela vem, meu Deus, junto com a sua avó. E cada um desses que estão aqui, Senhor, vem porque o Senhor os tem direcionado. Eu quero clamar no nome de Jesus que elas possam aprender, segundo o entendimento que elas terão, Senhor, mas que cresçam, Pai, a ponto de surpreendê-los da sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir, queridos. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma palavra hoje que contempla todos nós. Toda a palavra de Deus tem a ver comigo e com você, amém? Mas de maneira especial, eu ia fazer isso no meio, mas de repente pode ser que eu esqueça, pode ser que o ambiente não fique tão propício como está agora. Eu quero que fiquem em pé todos os jovens e adolescentes dessa casa. Eles estão mais lá atrás, né? Eles estão servindo hoje. Mas quem está aqui pelo meio pode ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero convidá-los. Eu vou quebrar mais um pedacinho do cristal. Quero convidá-los a vir aqui à frente. Bem rapidinho. Todos que se levantaram. Isso. Olha que safra bonita, gente. Lindos, né? Glória a Deus, Senhor. Vou ficar perto desse belezinho aqui também. O Gabriel é tão interessante, quando a mãe dele estava descendo o corredor, a rampa da policlínica, com ele nos braços, né, nós nos deparamos lá e agora está aqui, se abençoado. Glória a Deus. Mas, queridos, hoje eu senti do Senhor de repartir uma palavra
E o que eu quero orar por eles, e quero que a igreja ore por eles, porque esses representam aqueles que têm ouvido Deus e que vão servir à mesa aí fora. Amém. E que vão servir a partir daquilo que o Senhor tem trazido ao coração deles. E o que o Senhor tem trazido ao coração deles, amados, é esse desejo, essa fome de andar com o Senhor, de acertar o coraçãozinho de cada um deles, porque nós, já casados, nós adultos, aqui alguns aqui já são meio adultos, né, João? Mas nós temos as nossas dificuldades. Imagine eles, o que eles enfrentam no dia a dia, nas escolas, por onde eles passam. Então eles precisam muito que nós estejamos nos cobrindo de oração. Essa semana estive sexta-feira na casa do Serginho, e lá ele fez um banquete para nós. O pastor aceita banquetes, tá? Tem convite sempre, a agenda dele está aberta. E aí a Adriana estava falando, pastor, que alegria em poder aos sábados dizer: hoje eu tenho que levar os meus filhos para a igreja, porque tem um tempo do derramar do Senhor. Terça-feira eu tenho que os levar, porque tem um tempo do derramar do Senhor. Queridos, não tem preço que pague isso, saber que os nossos filhos estão num ambiente saudável, cheio da presença do Senhor. Amém? Vocês vão entender um pouco mais porque eu os chamei aqui quando eu ministrar por eles. Mas eu quero pedir para que fiquem em pé e vamos orar por esses amados. A pastora Elenice, que tem um coração assim todo precioso, aprendeu com o esposo dela, ela vai orar por eles. Mas estendo as mãos para cá, o meu desafio para você é como se você estivesse entregando, né? Eu via a Lia lá no fundo, que tem os adolescentes. Quem mais que tem adolescente aqui? O próprio Cleverson. Se veja como entregando os teus filhos nas mãos do Senhor, dizendo: papai, eu quero isso para eles. Eu quero que na terça-feira eles vão lá se encher da tua presença. Eu quero que aos sábados, quando acontecem, eles se reúnam para falar das coisas agradáveis do Senhor. E à medida que estiverem orando por eles, lembrem da vida do João e da Liana, que não tem medido esforços para fazer as coisas acontecerem na vida desses jovens, a vida da Milena, da Rebeca, e eu não lembro de quem mais aqui serve, aliás, o Merari e a Alice, pessoas preciosas que têm colocado as suas vidas para servir. Vamos orar então, olha, Espírito Pai, Santo, nós queremos te louvar bendito pela seja vida teu de nome. cada um desses jovens. Oh, meu Deus, venha tocar nas mãos deles Nós aqui, te Jesus. louvamos, Deus, Oh, porque a semente da eternidade foi colocada no coração de cada um deles. Muito obrigada, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor deseja fazer-nos fortes. O Senhor deseja usar-nos com poder e autoridade. O Senhor deseja, Pai, que eles sejam, Deus, modelos, exemplos para os outros que olham para eles. Pai, nós oramos que nessa geração, onde há tanta corrupção, nessa geração, onde, Pai, tantas ofertas acontecem para a vida deles, nós oramos e cobrimos eles, Pai. Cobrimos eles, Pai, com tua armadura. Cercamos eles com a tua presença. Declaramos que toda intenção do diabo sobre a vida deles, de cegá-los, de paralisá-los, toda intenção do inimigo é frustrada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Declaramos, Pai, uma geração forte, uma geração que teme o Senhor, uma geração que tem prazer na tua lei, uma geração que tem prazer em conhecer o Deus a quem eles servem. Homens e mulheres que se baseiam pela tua palavra. A tua palavra diz ali no Salmo 1 que não tem prazer, eles não têm prazer na roda dos escarnecedores, nem se assentam com os pecadores. Antes o prazer deles é na tua lei e meditam dia e noite. E nós declaramos isso sobre a vida deles em
Amém e amém. Obrigado, jovens, por serem a força dessa igreja. Deus abençoe. Podem voltar para os seus lugares. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Eu gosto do ambiente profético. Eu gosto do ambiente onde o Senhor é glorificado. E, como eu costumo dizer, nós vamos acessar as nossas Bíblias, mas você pode acompanhar aqui pelo telão. Se você não quiser fazer uso do bandido, do celular que às vezes rouba a sua alma, às vezes sequestra teu espírito, mas a gente coloca na cadeia, algema a nossa vontade que era para o Senhor. Se você quiser fazer essa gentileza, você pode acompanhar a leitura aqui e não permita que ele te distraia, mas faça desse momento um momento onde você vai entregar teu culto racional ao Senhor, que é resultado da tua vontade, da tua disposição, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Então nós vamos acessar ali, eu nem passei para ele, mas ele é rápido. O Dudu é o The Flash. Daniel 1, é logo depois de Ezequiel. Claro que não precisa saber disso, porque ele vai lá pelos meios eletrônicos, né? Nós vamos ler todo Daniel 1 e os jovens vão perceber que essa palavra tem muito a ver com vocês. Eu estou falando assim ao alto porque eu estou vendo eles estão nas arquibancadas lá próximo da porta. Vão perceber que tem muito a ver com vocês, mas tem muito a ver conosco também, porque é o resultado da decisão de alguns jovens que mudaram uma realidade naquele tempo, e que a nossa decisão hoje pode mudar a realidade dentro das nossas casas, pode mudar a realidade nas escolas, pode mudar a realidade da igreja do Senhor na terra. Amém. Amém, queridos? Então vamos ler todo Daniel 1. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor, diga ao Senhor, o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, Deus minúsculo. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Você pode falar comigo? Diga linhagem real e nobres. Diga eu sou da linhagem real. Diga eu sou dos nobres. Então vamos continuar aqui. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e de Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo que o meu senhor, o rei,
e determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e bebida a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo o que vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, diga conhecimento e inteligência, e toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência. Sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Queridos, vocês imaginaram, só a leitura dessa palavra já é suficiente para mexer com o nosso homem interior. Já é suficiente para mexer com os nossos brilhos. Porque tem muita coisa aqui que o Senhor está alinhando. E em vista disso, o rei faz uma proposta para 3 anos. E aí o Senhor fala ao coração desses sedentos, desses famintos, desses da família real, desses nobres, que bastaria 10 dias de obediência e o Senhor já faria a obra na vida deles. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, Ele encurta o prazo pelo qual nós deveríamos passar. Ele encurta a distância que nós precisaríamos percorrer para sermos curados e alcançarmos a bênção. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e eu quero discorrer um pouco sobre o que Deus falou comigo enquanto eu li. Aliás, eu estava inquieto nesses dias, e inquieto por um lado bom, por ver essa juventude se mobilizando, esses adolescentes e jovens se mobilizando, por ver a igreja desejosa em se mobilizando. Então eu senti de repartir essa palavra. Nós estávamos conversando com ele hoje à tarde, e aí já tomamos algumas decisões, o Senhor foi nos orientando, e eu quero falar 2 coisas. A primeira delas, segunda-feira nós vamos ter um tempo com os líderes, aqueles que deram o nome, aqueles que até sábado pela manhã, aliás, quinta-feira já tinham dado os nomes, e eu falei que fosse até sábado. Então esses que deram o nome vão estar conosco lá na segunda. E nós vamos passar algumas coisas, alguns sentimentos que o Senhor está trazendo para nós, depois que nós estivermos com o Coraiola. E quando nós vamos no lugar onde Deus está ministrando, nós somos igual tapetes, somos chacoalhados. E quando o Senhor nos chacoalha, é porque Ele quer nos ver brilhando. Ele quer nos ver de uma forma que as pessoas se alegrem em olhar para nós. E eu me senti deveras chacoalhado. Então eu quero repartir com os líderes às 19h30, estarão lá em casa. Mas o recado que eu quero dar também é para os homens,
que na sexta-feira nós temos o nosso tempo de comunhão com os homens. É aquele tempo que temos todo o segundo domingo de cada mês. Então, homens, toda segunda, sexta, segundo domingo, obrigado por me ajudar. A segunda, sexta-feira de cada mês. Então, homens, me ajudem. Quando eu disponibilizar ali no grupo, já dê seu ok. Não judie o pastor para chegar no último dia e dar o teu ok. Mas eu estou falando isso por quê? Porque nós temos o aniversário da igreja em julho, já tem um pastor que virá para cá, ele vai estar conosco na sexta e no sábado, uma pessoa muito querida, um profeta, um homem de Deus, o pastor Lecres, de Guarapuava. E também nós estamos alinhando para junho, ao invés de servir um jantar aqui para os casais, nós vamos servir uma festa espiritual dos céus, uma mesa dos céus. Então, nós estamos alinhando com um casal de Joinville que ministra para os casais para estar aqui trazendo uma palavra para os casais. Por que, queridos? Pastor, você está ouvindo algumas encrencas de casais, algumas encrencas de jovens? Queridos, eu estou ouvindo tudo. E nós precisamos que o Espírito Santo alinhe tudo, a começar por mim. Antes de vir para cá, aliás, antes de vir aqui para o tempo da adoração e do culto, eu pedi, gente, eu preciso que orem por mim, porque eu estou até meio temeroso de estar no púlpito. E aí alguns oraram, alguns tiveram algumas palavras, e a dele disse: pastor, quando eu estava vindo para a igreja, eu sentia os céus de bronze. E aí quando foi pedido para orar por ti, os céus de bronze foram despedaçados. Por isso você pode receber a palavra de Deus no seu coração. Mas eu queria dizer assim, queridos, que é muito comum entre os crentes, e de uma forma muito especial, atenção, jovens e adolescentes. Especialmente porque eu já fui jovem e já fui adolescente. Ainda sou jovem, né? Mas adolescente faz tempo que eu deixei de ser. É muito comum a gente... nós nos depararmos com as indagações dos porquês. Por que isso e por que aquilo? Por que alguns podem fazer isso e outros podem fazer aquilo? Onde está escrito que eu devo fazer assim? Vai dizer, jovem, que nunca passou pelo seu coração, levanta sua mão que nós vamos orar para você, se você cair duro ou não vai acontecer isso. E você adulto, quem sabe, quantos porquês você não pediu? É o esposo pedindo para a esposa, mas onde está escrito isso? Então, essas indagações, queridos, elas são próprias, de certa forma, daqueles amados. Veja que eu estou sendo bacana, dos amados. São próprias, geralmente, veja que eu estou falando geralmente, não estou falando de todos. Mas são próprias daqueles que se acham excluídos. Aqueles que se acham, de certa forma, distanciados. Distanciado do que, pastor? Distanciado da visão de uma família real, da visão daqueles que são nobres. Aqui foram convocados os nobres. O rei, ele não pediu para trazer qualquer um. Querido, sabe quem vem na casa de Deus, assistir na casa de Deus, são os nobres, são os da família real. 2 Pedro 2,9 chama-nos de raça eleita, família real. E é isso, nós somos essa família real. Mas o que nós precisamos entender? Que tem os que conhecem a sua filiação, tem os que conhecem a sua identidade, e esses são os que não vacilam. Esses são os que se distanciam, de certa forma, dos porquês. Por que o rei me chamou? Por que eu tenho que sentar à mesa? Por que eu não posso me atolar naquela mesa? Por quê? Porque eu tenho convicção. Diga, eu tenho convicção. Então, queridos, quem tem convicção não vacila. Quem são os vacilões? Os vacilões são aqueles que estão distanciados. Os vacilões são aqueles que se extraviam, de certa forma.
São aqueles que andam no isolamento, aqueles que têm dificuldade de ouvir os conselhos. Agora, o que me chama a atenção é que aqui foram chamados, sim, pessoas da linhagem da família real, os nobres. E eles foram convocados para quê? Para serem treinados, para serem preparados, para que posteriormente fossem escolhidos para assistirem no palácio. Quantos aqui querem estar no palácio? Eu creio assim que esses escolhidos, eles se folgaram. Se imagine você caminhar nas dependências do palácio. Agora imagine você ser levado para um lugar onde você vai rachar pedra ou rachar lenha. Ou você vai para a lida do campo. Tem uma diferença muito grande. Então os nobres, eles são convocados para assistir um lugar de nobreza. Eles são convocados para assistir no palácio. Agora, queridos, nós precisamos estar atentos, porque existem palácios e palácios. Porque dessa forma aqui, de cara, o texto diz que eles já se depararam com algo exposto pelo inimigo. O inimigo lhes pôs numa mesa, buscando sutilmente enredá-los. E que tipo de mesa era essa? Por isso eu disse, a palavra é para todos nós. Uma mesa composta de bebidas e finas iguarias. Diga bebidas e finas iguarias. Quem experimentava isso? O borracho do Nabucodonosor. Quem experimentava isso? Aquele que ficou doidão. Nabucodonosor, que depois teve um período animalesco na sua vida. Era ele que experimentava isso. Então ele preparou tudo isso. Eles vão experimentar a cultura dos caldeus, eles vão experimentar a cultura nossa, e eles vão comer do que nós vamos servir. E é exatamente isso que o mundo faz. O mundo tem uma cultura pela mídia de uma forma tão sutil que vai enredando todo mundo. A criança, se você for discutir com ela é cheia de porquês. Por que isso, mamãe? Por que não? E aí as coisas vão se desenvolvendo e vão crescendo nessa cultura. Sabe por quê, amados? Porque esse tipo de mesa, a sociedade, esse tipo de mesa, o mundo costuma servir para os nossos filhos. E que tipo de mesa é essa? E eu quero repartir com vocês o que o Senhor trouxe no meu coração. Essa é a mesa do requinte, é a mesa que brilha, é a mesa que o mundo expõe, essa é a mesa da fartura. Ora, eu estava conversando com o Sérgio e o pessoal que estava lá, o Lori e o Fabinho e a Rosa também, e nós estávamos conversando. Tem às vezes os nossos filhos, eles vão para uma determinada casa, mas naquela casa tem uma festa, naquela casa tem um bolo especial, tem algumas sobremesas, e aí eles voltam para a realidade é outra. A nossa realidade é comida russa, é o chamado roscovo. Então, a nossa realidade é o feijão com arroz e bife. Mas daí vai na casa de alguém. Daí o que acontece, queridos? A impressão é que quando nós saímos de vez em quando de casa é melhor. E por conta disso, os nossos filhos vão se acostumando com o que o mundo serve. E eles pensam que a vida deles será essa facilidade. E muitos não crescem porque não se deparam com as dificuldades. Não são jogados na cova dos leões. Não enfrentam uma fornalha acesa, acertando os tijolos lá, né, Kleber? Não conhecem a realidade da luta, o suor da vida. Porque vão se acostumando com esse tipo de mesa. Eu não estou falando só dos jovens e adolescentes. Eu estou falando de todos nós, quando nós não valorizamos as mesas que o Senhor quer trazer para nós. Então essa mesa, ela é a mesa também do exagero. Essa mesa de bebidas e finas iguarias também é a mesa da distração.
É a mesa da sentença, é a mesa da prisão, é a mesa do roubo, porque sequestra o nosso coração. Somos atraídos para, quer dizer, somos não, acontece essa tentação de sermos atraídos para esse lugar. É onde, queridos, muitos amados dos porquês se alimentam. Os amados que têm as indagações se alimentam dessa mesa. Então nós temos que lembrar que, no caso aqui de Ananias, Misael e Azarias e Daniel, quando eles chegaram nesse lugar, escute bem isso, queridos, nós vamos chegar nos lugares e nós vamos ter que estar com a nobreza e o que é real em nós, da família real, e o que é nobre, para podermos discernir o que está acontecendo, ou vamos nos atolar no que estão oferecendo. E Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles de cara, eles perceberam que ali tinha algo que não lhes agradava. Então, o contrário, eles se posicionaram, de certa forma, contrário àquela tentação. Eles enxergaram o perigo. E escute bem isso, eles ousaram. O que é ousar? É colocar seu pescoço a risco. Como diziam os jovens antigamente, né? Eu não estou muito a par da linguagem jovial. É pagar o mico. É vir aqui à frente quando o pastor chama. Mas isso é denso. Estão sendo filmados. Mas é pagar um King Kong. Por que, queridos? Porque se posicionaram. Mas eles se posicionaram e ousaram pedir outra mesa para se alimentar. Disseram que eles não se alimentariam daquela mesa. E uma coisa assim importante, não foi só a mesa do legume e da água, porque eles pediram: só nos sustentem com legumes e água, legumes e líquido. Alguns fazem até a chamada dieta de Daniel. Mas, amados, o que nós temos que entender é que na visão desses jovens, essa mesa era a mesa da sobriedade. Para eles, era a mesa do equilíbrio. Era a mesa que o papai estava dizendo para eles se alimentar. Não era a mesa da vontade deles. Aquela mesa era a mesa da prudência. Era a mesa do discernimento. Era a mesa da integridade. Resumindo tudo isso, era a mesa da convicção. Diga convicção. Quem tem discernimento tem convicção. Então sabe do que vai se alimentar. Sabe como será o seu crescimento. E nós sabemos por demais. Já ouvimos isso por demais. Que nós somos resultado das nossas decisões. Quer seja na nossa área física, na nossa área emocional e no nosso desenvolvimento intelectual. Todas as formas. Nós somos resultado das nossas decisões. Então esses 4 moços, eles entenderam que sempre haverão mesas repletas de engano e de perversão. Sempre haverão mesas servidas pelo inimigo. Mesmo porque, queridos, essas mesas, elas são servidas por aqueles que querem matar essa geração. Por aqueles que querem liquidar essa geração, por aqueles que querem fazer, na visão deles, que a igreja venha sucumbir. Mas nós sabemos que a igreja já passou pelo Coliseu, a igreja já passou pelo Hitler, a igreja já passou por tantas ameaças, e a igreja continua em pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Então a tentativa deles é enganar o povo de Deus. Mas também esses moços, eles sabem também que sempre haverão à disposição do povo de Deus mesas dos céus.
Mesa dos céus, servida com o pão da vida e com direção para cada um de nós. Servida por quem, queridos? Pelo Papai e pelos seus anjos aos seus amados. O que aconteceu com Jesus depois que ele escorraçou com o inimigo no período da tentação? Naquela estação em que ele foi tentado. O que aconteceu no final? Os anjos vieram e o serviram. Quantos querem ser servidos pelos anjos? Então se permita, tem a ministração, como é que chama o Ministério dos Anjos, né, Luiz? Aí o Boraiol estava dizendo, olha a inveja que eu tive dele, gente. 3 anjos o cara dele que acompanha ele. Ele deu um nome para cada um deles. E não bastasse isso. Aí ele disse que quando ele foi orar para uma pessoa, ele chamou outro anjo, que era especialista naquela doença. E quando o anjo apareceu ali, ele mesmo, que daqui para os anjos se assustou, porque o barulho do trono foi grande. E quando ele olha, aquele anjo todo equiparado, assim como um doutor que ia promover a cura, e aconteceu a cura naquele momento. Todos querem ser assistidos pelos anjos. Nós vamos ser assistidos pelos anjos quando nós nos permitirmos não ser enganados por essas mesas que querem que nós nos atolemos nela e acabemos saindo dos caminhos do Senhor. Então esses moços, eles entenderam isso. Mas agora o que nós precisamos compreender, queridos, que infelizmente até entre os nobres, e aqui pega os nossos amados, os crentes, de todas as faixas etárias, infelizmente os nobres, os da família real, eles se acham no direito de experimentar as mesas do mundo. Acham-se no direito de experimentar tudo que o mundo oferece. Por conta disso, alguns vão se contaminando. E à medida que eles vão se contaminando, por onde eles passam, é igual ao Covid-19. Por onde passam, outras pessoas vão cristiando. E vão deixando um rastro de morte e destruição, que é o que aconteceu com a Covid-19. Então nós não podemos permitir que esse tipo de vírus entre nas nossas vidas, porque nós temos o DNA do Todo-Poderoso. Nós não podemos permitir que nos vejamos convidados para esses lugares. Agora, o que nós precisamos olhar quando se tem convicção, como Daniel e os seus amigos, esses não fazem concessões, esses não negociam a sua integridade, porque eles sabem a sua filiação, eles sabem a sua identidade. Cada um dos que vem a essa casa são chamados de filhos do Deus vivo. Amém, queridos? Pode dizer um amém bem forte, é isso? Você é um amado do Senhor. Então, se você tem essa identidade, por que eu vou ouvir o outro que quer me enganar? Por que eu vou sentar à mesa dos outros, como aconteceu aqui no caso, que 4 somente foram escolhidos? 4, né? Ananias, Azarias, Misael e Daniel. E cadê os demais? Por que os demais não assistiram no palácio? Porque certamente se fincaram naquela mesa, certamente perderam a sobriedade. Porque o contrário de sobriedade é estar bêbado, é estar fora de si, é estar embriagado, ébrios. Então, quando nós sentamos na mesa onde o Senhor dispõe, então é porque nós entendemos que essa é a mesa da moderação, essa é a mesa do equilíbrio, essa é a mesa que o Papai e os seus anjos servem aos seus amados. E você veio aqui prestar um culto de adoração ao Senhor, mas ao mesmo tempo você está aqui se deliciando com o que vem dos céus. O pão da vida sustenta você de forma completa. É como se dissesse: eu não preciso mais nada, eu tenho aquele que me chamou à existência e que me sustenta e que ainda libera os seus anjos para estar assistindo a mim e a minha casa. Então nós temos tudo isso à nossa disposição. Queridos, esses nobres, eles não se deixaram contaminar,
Eles não se deixaram se levar pelos porquês. Eles não se deixaram se levar pelo apelo do mundo. Por que, amados? Porque a mesa que eles decidiram, a mesa que eles optaram, a mesa que eles se assentaram, é a mesa da intimidade. Daqui a pouco para, se lembra. É a mesa da intimidade. É a mesa da presença. É a mesa onde Jesus tem prazer de sentar juntos. Amém. Quando nós vamos sentar à mesa, comer com a família, fazer a refeição, você crê que Jesus está ali? Você crê que Jesus veio com você? Pergunta a seguinte: e quando se vai na mesa do mundo? Quando, como alguém postou, eu vou por aí, mas o Senhor vai junto. Não, para lá, onde você vai? Não é real isso. O que é real nós compreendermos em qual mesa nós nos assentamos. Qual mesa que nós não precisamos estar indagando dos porquês, porque nós já temos a convicção daquele que nos visita e ministra nas nossas vidas. Então, nós decidimos da maneira correta e não vacilamos. Temos a resposta certa. Você quer ver, você sente ou esteja na frente de alguém. Aliás, o Corael até falou isso. O apóstolo Corael, ele falou: você quer saber quanto tempo uma pessoa passa com Deus? Sente perto dela e dê a ela uma oportunidade para ela orar em línguas ou fazer uma oração cheia da manifestação do Espírito Santo. Você vai perceber quanto tempo ela passa com Deus ou quanto tempo ela passa com o mundo. Quando você se deparar com algumas pessoas que começarem a fazer perguntas, querendo confrontar aquilo que a Bíblia trouxe para alinhar os seus filhos, você só pede para ela: quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Como é o teu secreto, o teu tempo de secreto com o Senhor? Qual a tua visão sobre o reino de Deus? Aí você vai perceber que a visão dessa pessoa está na mesa onde ela se senta. Troca a nobreza, troca o que é da família real para experimentar as finas iguarias do rei que depois se torna louco. Torna o que é real e o que é bênção para beber do que não se devia. Então as coisas vão se complicando cada vez mais. E eu quero caminhar só para eu elencar aqui 4 situações que aconteceram com esses moços por optarem pela mesa correta. E a minha oração, o meu desejo, de cada um de nós, a começar por mim, isso se torna como mudança nas nossas vidas, se torna como direção para nós. Porque, amados, a opção deles por essa mesa, primeiro, deu a eles sobriedade, como eu falei, e entendimento para discernir o que é certo e o que é errado. Quando eu vou para a mesa onde Jesus está ministrando, onde Ele está com os seus anjos servindo, você pode ter certeza que se eu tiver alguma indagação, eu vou para o lugar certo. Até o Sérgio, uma das perguntas que ele fez: pastor, quando eu tiver alguma dúvida, para quem que eu devo pedir? Para Deus ou posso pedir para ti? Falei: claro que você pode pedir para mim, você pode pedir para o líder, mas na medida que você vai se entregando mais em Deus, na medida que você vai ter tempo de intimidade com o Senhor, na medida que você vai se encharcando, se enchendo da palavra, na medida que você vai para o secreto, na medida que você tem tempo de comunhão com Deus, as respostas vão chegando. O Senhor vai ministrando na sua vida. Segunda coisa, eles foram provados. Diga: provados. Eles foram provados, queridos, e os escolhidos para servir aonde? No palácio. Nós temos que compreender isso, que muitas situações
vão acontecendo ao longo das nossas vidas e nós vamos entender que lá na frente, onde eu estou servindo, é porque a minha postura me levou para esse lugar. A minha disposição, a forma como eu agi, me levou para esse lugar. Então eu tenho que tomar cuidado onde eu quero passar a minha vida, onde eu quero passar os meus dias. E eu quero passar os meus dias no palácio onde o Senhor assiste. Aleluia. Na casa do Senhor. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Esse é o desejo de Davi. E esse tem que ser o nosso desejo. Terceira coisa, quando eles foram tentados de que forma, queridos? Ameaça de morte. Ameaça de morte. Às vezes nós, casais, adultos, jovens, adolescentes, somos tentados e já mergulhamos naquilo onde não devia. Agora imagine com sentença de morte, com um revólver na cabeça, uma faca na jugular. Nossa, estou exagerando, né? Parece filme ou repórter sanguinário. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que eles foram tentados, mas eles se mantiveram fiéis. Por isso, eles optaram pela beleza certa. Por isso, eles foram chamados como nobres. E um quarto aspecto é que eles optaram por essa mesa, e resultado disso, eles caminharam em santidade e foram forjados para enfrentar as dificuldades. Eles foram forjados para serem jogados numa fornalha de fogo ardente. Eles foram forjados para serem jogados na cova dos leões e saíram dali mais que vencedores. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, quando eu estou disposto a ouvir a sua voz, quando eu tenho as respostas, porque eu vou para o coração do Pai, amados, quando eu estiver enfrentando as dificuldades, pode ter certeza, o Senhor vai estar junto. Amém. Vai estar junto conosco. Quantos creem que enquanto Daniel estava na cova dos leões, tinha muitos anjos lá com ele? Eu digo, ei, fecha a boca, não responde. Ele estava de boa, né? Só passeando dentro daqueles gatinhos. E os anjos dando ordem, ó. E aí teve um que quis rosnar feio com o leão, você sabia disso? O leão disse, fica tranquilo, não coma ele, depois vai ter bastante comida para vocês. E de fato, muitos foram jogados depois, os que tentaram contra Daniel. Então tem situações que nós não enxergamos, até que os nossos olhos espirituais não se abram, mas os anjos do Senhor estão operando em nosso favor. Estão guardando nós. Tanto que a visão de Dario, me ajuda Dario, né? A visão de Dario abriu-se e ele enxergou uma quarta pessoa andando na fornalha de fogo ardente. Foi Nabucodonosor? É ele mesmo? Abriu, aliás, Dario era de Daniel, né? Abriu e ele enxergou um quarto homem andando ali, que eu e você entendemos que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, independentemente de onde nós somos jogados, ou por onde nós passamos, o Senhor assiste aqueles que têm o coração nobre, aqueles que compreendem que são da família real. Então, eu quero encerrar com isso, querido, dizendo para você, não negocie a tua identidade. Amém. Eu quero dizer para você, queridos, não abra, não faça concessões, é muito perigoso. Nunca a coisa acontece de a pessoa cair num pecado extremo. Ela foi abrindo concessões dia após dia. Nunca acontece de um jovem se tornar dependente químico. Ele foi abrindo concessões. Então nós temos que ter esse entendimento. A que reino nós pertencemos? Do que nós vamos servir? Em que mesa
nós vamos nos assentar. E quero dizer, por fim, que o grau de influência, o nosso grau de influência, o grau de influência de alguns, ou a persuasão de alguns, não fará dessa pessoa uma pessoa convicta e vitoriosa naquilo que ela defende. Sabe por quê, amados? Porque tem muitas pessoas que se acham formadas em muitas coisas. Então, elas se acham como que poderosas para influenciar o que está chegando, ou influenciar a quem ela acha que está num nível de entendimento menor do que ela. Ou outras são aquelas que são persuasivas, que têm exemplos, têm situações que acabam fazendo com que as outras sejam enredadas. Então, esse grau de persuasão, esse grau de influência, não nos faz vitoriosos, não nos faz convictos. O que nos faz perseverar no dia da provação é a mesa que nós escolhemos. É em qual mesa nós nos alimentamos? É em que mesa eu estou me assentando? Em que ambiente eu tenho frequentado? Qual é a intensidade da minha entrega? Quanto tempo eu passo com esse dono que me chamou à existência? E isso fará de mim uma pessoa que vai perseverar no dia da provação, no dia da tentação, no dia da situação difícil, no momento de deserto, nos momentos em que eu preciso de uma resposta. Essa resposta, ela vai depender de qual mesa eu sento, de qual lugar eu me encontro. Então nós precisamos nesses dias entender que o Senhor está chamando os seus nobres, o Senhor está chamando os da família real, enfim, todos nós que aqui estamos. O Senhor deseja ministrar cura nas nossas vidas. O Senhor deseja trazer direção para cada um de nós. O Senhor deseja abrir as portas das bênçãos de prosperidade e de todos os níveis de bênçãos sobre todos nós, mas sempre será resultado das nossas decisões. O Senhor nunca vai pegar algumas pessoas e socar na mesa. O Senhor vai dispor a mesa e a escolha será nossa. Como nós vamos fazer? E amanhã nós vamos ver o resultado de qual mesa nós nos assentamos. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram hoje para essa mesa que o Senhor serviu para ministrar ao seu coração. Quero glorificar a Deus porque você está aqui porque você deseja, isso faz parte desses nobres e dessa família real. Amém, queridos? E eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que aumente essa fome, que aumente esse apetite, que o Senhor traga sobre você um desejo insaciável da sua presença, que você queira crescer, queira voar, como o Luiz deseja, às vezes, né, Luiz? Dar umas levitadas, ver o sobrenatural. Eu quero que o Senhor leve você para esse lugar, e eu quero estar junto. Amém, amados? Todos querem estar em pé. Quero orar ao Senhor pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Como diz o Kleber, feche os teus olhos. Não, pode ficar com os olhos abertos, se você quiser. Mas eu quero convidar você a estender as mãos para frente e dizer: Papai, essa noite é uma noite especial. Eu quero te clamar no nome de Jesus. Que o meu coração esteja nas tuas mãos. Pai, que a minha mente esteja nas tuas mãos. Que eu não me deixe me levar pelas tentações, por tudo quanto o mundo oferece.
mas que seja um tempo onde a minha casa, Senhor, se torne uma casa de bênção, Senhor. A minha casa, Pai, se torne uma casa onde as pessoas aí fora sintam o aroma da Tua presença, o bom perfume de Cristo se estabeleça na minha vida e em cada compartimento da minha casa. Por onde eu andar, as pessoas percebam: ei, ele está vindo de um lugar onde tem um perfume especial, onde tem um aroma especial, e as pessoas haverão de sentir o cheiro do pão da vida, as pessoas haverão de perceber que existem seres especiais nos servindo, que nós não comemos só as coisas desse mundo, que nós temos nos alimentado do que o céu tem liberado, nós temos experimentado daquilo que dá crescimento para o nosso homem interior, que abre os olhos do nosso entendimento, que nos dá inteligência além daqueles que se perdem, que o Senhor está nesses dias derramando as suas bênçãos sem medida, está abrindo os celeiros dos céus, para que cada um de nós nos vejamos alimentados o suficiente para abençoar a outros, para sermos modelos para nossas casas, para ser referencial para nossos filhos, para ser referencial para essa geração, jovens e adolescentes que possam dar esperança para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não têm nenhuma esperança, possam olhar para os nossos jovens, para os nossos filhos e perceber que tem um caminho especial para percorrer, que nada está perdido, que esse mundo não está perdido, porque a igreja continua triunfante, porque as portas do inferno jamais vão prevalecer onde o Senhor estabelece como igreja, e o Senhor estabelece na sua vida. Tem uma mesa sendo disponibilizada para você a cada manhã. Tem uma mesa onde o Senhor diz: ei filho, eu estou aqui, o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Eu estou aqui para te fortalecer, para te animar. Eu estou aqui para abrir os teus olhos e levar você para uma nova dimensão, a dimensão do Espírito, a dimensão onde você se achará completamente fortalecido. Cada uma das suas lutas, cada uma das suas dificuldades, não importa o tamanho, o Senhor as conhece cada uma delas, e o Senhor deseja dizer para você: eu te sustento, eu libero os anjos para vir assistir você, assistir a sua casa. Nada está perdido, querido. Se você sentou em alguns lugares onde não devia, eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Volte para o Senhor, arrependa-se e volte, e diga para o Senhor que você deseja do melhor, que o Senhor deseja, você deseja daquilo que o Senhor disponibiliza, e o Senhor começa a nos alimentar pela sua palavra. O Senhor nos alimenta na medida que nós o buscamos. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado em vós e do Senhor. O nosso Deus tem o melhor para nós. Ele deseja ser buscado, porquanto Ele deseja abrir os nossos olhos para que cheguemos à mesa do Senhor, à mesa da bênção, à mesa da restauração, à mesa que o Pai serve, à mesa da compreensão, à mesa da sobriedade, à mesa do brilho dos céus, não o brilho do mundo. A mesa estabelecida pelo Senhor, quando o sol da justiça traz a sua luz, e não é a luz do mundo. Essa é a luz que o Senhor traz. Vamos adorar mais um pouco o Senhor. Deixa eu te dizer.
logo pela manhã. E veja pelos olhos da fé uma bênção preciosa, e dizendo: filho, se alimente de mim e viva por mim, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe.